Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante 6 horas na cruz, Jesus falou 7 coisas. E estamos refletindo sobre cada expressão que ele usou durante aquela agonia de sofrimento. As expressões de Jesus na cruz são estas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E hoje nós vamos pensar sobre a quinta dessas expressões, tenho sede. Parece um pouco fora da natureza das outras expressões, onde ele falou de outras pessoas, expressou alguma coisa sobre seu propósito de salvar, mas agora 2 palavras em português, tenho sede. Jesus sempre olhava para as necessidades dos outros, mas neste caso ele expressou a sua própria necessidade. João 19, versículo 28, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Comentou sobre seu próprio sofrimento. E nisso, conforme diz aqui, cumpriu as Escrituras. Voltando para as palavras dele, em Mateus capítulo 5, versículo 17, falando sobre a importância de cumprir o que disse nas Escrituras, ele falou, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Todo o sofrimento de Jesus foi necessário para cumprir o propósito da lei do Antigo Testamento, que apontava para Jesus. Não somente no sentido de fazer determinadas coisas conforme as profecias, mas de cumprir o propósito do Antigo Testamento, que mostrou o problema do pecado, a necessidade da salvação, mas foi em Jesus que veio a solução. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei apontava para Jesus para resolver o problema e oferecer a salvação para nós. São 2 palavras de Jesus sobre o sofrimento físico, mas observamos em momentos diferentes do tempo que ele estava na cruz, 2 reações diferentes de Jesus. Em Marcos 15, versículo 23, logo no início do sofrimento, quando estavam prontos para pregar Jesus na cruz, diz, quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. O propósito seria de um tipo de anestesia, e Jesus não aceitou. Ele sentiu toda a dor, todo o sofrimento. Mas agora em João 19, o que mudou? Jesus agora está no final do tempo na cruz. A questão não é de evitar a dor, ele já tem sofrido demais. Mas olhando aqui, versículos 29 e 30, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, Jesus queria a lucidez, a clareza, até de molhar a boca para ter condições de dar esse último grito, está consumado. E assim, ele aceitou alguma coisa quando tinha recusado outra coisa antes disso. Mas mais uma coisa que podemos observar nisso, Jesus deu uma oportunidade para alguém fazer um pequeno gesto de bondade no meio daquele sofrimento. Alguém pegou um caniço, colocou uma esponja com vinagre e estendeu para Jesus sentir esse alívio. Lembro que ele mesmo falou em Mateus capítulo 25, quando falou de separação de pessoas no julgamento final, e aquelas pessoas aceitas são representadas por pessoas que demonstraram a bondade até para as pessoas mais insignificantes. E Gálatas capítulo 6, versículo 2, que nós devemos ajudar os outros com as coisas pesadas desta vida. Jesus deu a oportunidade para alguém
fazer um pequeno gesto de bondade, mesmo na hora de sofrimento do nosso Senhor. O que aprendemos olhando para esse caso? Primeiro, devemos lembrar que o Espírito Santo incluiu essas palavras por bons motivos. Se estão no registro do sofrimento de Jesus, é porque ensinam alguma coisa para nós. Ensinam, entre outras coisas, o valor do domínio próprio. Jesus queria lucidez, clareza no que ele diria. Como nós precisamos de lucidez e clareza e domínio próprio nas batalhas do dia a dia. Olhe comigo o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 11, sobre as nossas batalhas. Diz Pedro, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja domínio para sempre. Amém. Precisamos de clareza nessa batalha, de nos defender contra o adversário que procura nos destruir. Também observamos, nesse pequeno ato de Jesus, a importância de incentivar, de dar oportunidades para bondade e até para redenção. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala sobre a importância de participar de reuniões com outros cristãos. Mas olha a linguagem que ele apresenta aqui. Versículo 25, ele disse, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, faça admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, nós devemos estar com outras pessoas para admoestar, para encorajar. Mas, voltando para o versículo 24, ele disse, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Devemos dar oportunidade e até incentivar os outros a fazer boas obras no serviço ao Senhor. Refletindo sobre esse pedido de Jesus, quando ele falou, tenho sede, eu quero encerrar com uma pequena citação das palavras de Paulo, que disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você acertou a pergunta 546? Qual profeta repreendeu Davi depois do pecado deste rei com Batseba? Alternativas: A. Natã, B. Samuel, C. Elias ou D. Isaías. A resposta certa? Alternativa A. Foi Natã que falou, dando essas palavras de repreensão para Davi, conforme diz o relato de 1 Samuel, capítulo 12. E a pergunta de hoje. Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. Quem foram as irmãs de Lázaro? Alternativas: A. Maria e Joana, B. Safira e Priscila, C. Eunice e Lloyd, ou D. Marta e Maria. A resposta no final do episódio 548, amanhã. Vamos aprender as palavras de Jesus, manter a lucidez, a vigilância e também estender aos outros oportunidades para fazer o bem. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.